Fala galera, aqui quem fala é Gabriel Teixeira, integrante do PET Física Unifap, e no vídeo de hoje estarei trazendo aqui resolução de duas questões envolvendo o assunto de cinemática, em específico o movimento uniforme, onde eu estarei aqui resolvendo duas questões básicas aqui sobre o assunto. Vamos para a primeira questão. Um avião voando horizontalmente a 4.000 metros de altura em uma trajetória retilínea com velocidade constante, passou por um ponto A e depois por um ponto B, situado a 3.000 metros do primeiro. Um observador no solo, parado no ponto verticalmente abaixo de B, começou a ouvir o som do avião emitido em A 4 segundos antes de ouvir o som proveniente de B. Se o módulo da velocidade do som no ar era de 320 metros por segundo, o módulo da velocidade do avião era de... Bem, o que a questão nos fala aqui? Que o avião aqui, quando ele passa aqui pelo ponto A, ele vai emitir uma onda sonora que vai levar um certo tempo para chegar até aqui nosso observador, correto? Ele vai receber essa informação aqui proveniente de A. Quando o avião chegar aqui no ponto B, ele também vai perceber o som aqui emitido desse ponto. Essa diferença de tempo entre a informação que é a onda sonora que ele percebe proveniente de A e a onda sonora proveniente de B, essa diferença aqui vai ser de 4 segundos. Correto? Então, como é que a gente pode escrever isso aqui? Que a diferença entre esses dois eventos, entre o segundo evento e o primeiro evento, essa diferença vai dar 4 segundos. Certo? Então, a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. O tempo que o avião leva para ir de A até B, mais o tempo que a onda sonora leva para ir de B até o observador, correto? Esse seria o tempo que a segunda informação leva para chegar até o nosso observador, até o nosso ouvinte, correto? Então eu posso escrever isso da seguinte forma. O tempo que o avião leva para ir de A até B eu vou chamar de T1, que é o tempo 1, mais o tempo 2, que é o tempo que a onda sonora leva para ir de B até o nosso ouvinte. Bem, a diferença entre esse tempo, que seria o tempo que a informação leva para chegar até o nosso ouvinte aqui, menos o tempo que a primeira informação, no caso seria a primeira onda sonora, levou para chegar até ele, que eu vou chamar aqui de tempo 3. Então, isso aqui menos o tempo 3. Qual é o tempo 3? É o tempo que a onda sonora leva aqui para ir de A, para se propagar de A até o observador, correto? Bem, essa diferença aqui vai ser de 4 segundos. Bem, então a partir dos dados fornecidos aqui na questão, que seriam as distâncias de A e B e de B até o solo, eu posso descobrir aqui quanto vale, por exemplo, o tempo que a onda sonora leva para ir de A até o observador, correto? Então eu tenho aqui. Bem, com base nos dados fornecidos aqui pela questão, a gente pode determinar cada tempo aqui que a gente precisa aqui na nossa equação, certo? Bem, ele informa aqui que a distância entre A e B é de 3.000 metros. E o avião está voando horizontalmente a 4.000 metros de altura, que seria essa distância aqui de B até o observador, certo? Bem, então a gente pode verificar o seguinte, que essas distâncias aqui entre A e B eu vou chamar aqui de S1. A distância de B ao solo eu vou chamar aqui de S2. E a distância de A à origem, aqui ao observador, vou chamar de S3. Então a gente pode usar aqui a nossa função horária da posição. Bem, então usando a nossa função horária da posição, a gente pode determinar quanto vale cada tempo aqui
nessa primeira equação. Temos aqui o valor de S1, que vai valer aqui 3.000 metros. Temos S2, que vai valer 4.000 metros. E temos S3, que a gente pode usar aqui o Teorema de Pitágoras e encontrar facilmente que vai valer 5.000 metros. Então aqui para achar o tempo 1, a gente vai fazer uso aqui da função horária da posição, onde a gente vai considerar aqui que a posição inicial vai valer 0, certo? Então, para o tempo 1, a gente vai pegar aqui o S1, que vale 3.000 metros. Ser igual a velocidade 1. Bem, se a gente for lembrar, essa distância 1 é a distância que o avião leva para ir de A até B. Então, essa velocidade que vai entrar aqui nessa equação vai ser a velocidade do avião. Vezes o tempo 1. Então, para o tempo 1, nós vamos ter que a posição S1 será aqui de 3.000 metros, velocidade do avião vezes o tempo 1, correto? Bem, nós não temos ainda a velocidade do avião, é o que a gente quer na questão, né? É o que a gente quer encontrar. Então, agora para o tempo 2, a gente vai ter o seguinte. Bem, para o tempo 2 a gente vai ter o seguinte, que a posição 2, espaço percorrido aqui, S2, vai ser 4.000 metros, igual à velocidade do som, lembrando que o tempo 2, que equivale aqui ao tempo que o som leva para se propagar de B, do ponto B até o observador. Então, aqui nessa equação, a gente leva em consideração a velocidade do som, correto? Que foi dada na questão de 320 metros por segundo. Bem, isolando o nosso tempo 2 aqui, vai valer 12,5 segundos. Agora, só falta o tempo 3. Bem, para o tempo 3, nós temos aqui o espaço percorrido 3, que é de 5.000 metros, vai ser igual à velocidade do som vezes o tempo 3. Que isolando aqui, nós vamos ter que o tempo 3 vale 15,625 segundos. Bem, agora eu tenho aqui todos os 3 tempos que eu preciso para minha equação, para minha primeira equação. Então, a gente só vai substituir. Bem, substituindo os valores aqui na nossa primeira equação e isolando aqui o módulo da velocidade do avião, vamos encontrar aqui que ela vai valer 421,05 metros por segundo. Bem, vamos para a nossa segunda questão aqui. Vamos ler aqui o enunciado. À noite, numa quadra esportiva, uma pessoa de altura h caminha em movimento retilíneo uniforme, com velocidade escalar v. Apenas uma lâmpada L, que pode ser considerada como uma fonte luminosa pontiforme, e que se encontra à altura h do piso, está acesa. Determine em função de aqui H maiúsculo, Hzinho e V, a velocidade escalar média da extremidade e da sombra da pessoa projetada no chão. Bem, o que a questão está nos dizendo aqui? Temos aqui um homem caminhando com uma velocidade V. E temos aqui a extremidade da sombra projetada no chão com uma certa velocidade, que é o que ele pede na questão. Bem, essa velocidade aqui
Eu vou chamar aqui de V'. Bem, ele pede para determinar essa velocidade aqui em função de H, Hzinho e V. Então, a partir aqui desses dados que ele nos informa, a gente pode chegar aqui numa expressão. Bem, olhando aqui para a nossa figura, a gente percebe que tem uma certa distância aqui que o homem se encontra do ponto aqui abaixo da lâmpada. Bem, essa distância, ela depende do tempo, ela vai variar com o tempo. Então, aqui eu vou escrever que essa distância vai ser uma distância S. E S depende aqui do tempo. E temos aqui também a distância aqui da extremidade da sombra projetada aqui no chão em relação ao homem. E essa distância aqui eu vou chamar de S'. E S' também depende do tempo. Bem, como é que eu faço aqui para encontrar esses valores aqui de S? Basta eu usar também a nossa função horária da posição. Olhando aqui para a nossa figura, a gente percebe que aqui a gente tem dois triângulos. Esse triângulo maior aqui e esse triângulo aqui menor. Bem, os ângulos internos aqui dos dois triângulos, eles são os mesmos. Então, a gente pode usar aqui uma semelhança de triângulos para encontrar a nossa velocidade aqui da extremidade E da sombra. Então, eu posso escrever essa semelhança da seguinte forma. Temos aqui H sobre Hzinho, que é esse lado maior do triângulo, e Hzinho é esse lado menor, que é desse triângulo menor. S mais S', que vai ser esse lado aqui do triângulo maior, dividido por esse lado aqui do triângulo menor. Bem, ajeitando aqui, eu vou ter que H sobre Hzinho vai ser igual a S sobre S' mais 1. Bem, tudo que a gente vai fazer agora é substituir a nossa função horária da posição aqui no lugar de S e de S'. Bem, substituir aqui no lugar de S, vou ter que S vai ser a velocidade V com que o homem caminha, o módulo da velocidade, vezes o tempo. Substituindo aqui no lugar de S', V', que no caso vai ser aqui a velocidade da extremidade E da sombra, vezes o tempo. Nesse caso aqui eu vou considerar o SI, ou S0, depende de como você chamar, igual a 0. Bem, aqui eu vou cancelar o tempo. Bem, o meu trabalho aqui vai ser só isolar o V', que é justamente a velocidade, é o módulo da velocidade da extremidade E da sombra. Bem, isolando aqui o V', nós temos aqui que a nossa resposta vai ser Hzinho vezes V sobre H menos Hzinho. Essa aqui vai ser o módulo da nossa velocidade da extremidade E da sombra. Bem, e essas foram as nossas questões de hoje. Semana que vem estaremos disponibilizando aqui mais questões já envolvendo o movimento uniformemente variado. E é isso aí. Até a próxima.